Amém, irmãos, paz do Senhor. A palavra do dia, dessa terça-feira, está no livro de Judas. Judas só tem um capítulo, o versículo é o 2. Essa é a palavra do dia, que diz assim: a misericórdia e a paz e a caridade vos seja multiplicada. Eu quero falar sobre as coisas que nós possuímos, a necessidade de multiplicar, e quero falar sobre as palavras da nossa boca, o que nós desejamos para os outros. Desde eu muito pequeno, eu me criei num lado um povo muito católico e temente a Deus, só que temente a Deus na religião católica. A minha mãe era temente a Deus, muito temente a Deus. O meu pai, só que quando eu nasci, era dificilmente você via um evangélico nessa região. Eles eram reduzidos, não tinha praticamente. As pessoas eram muito católicos, muito fiel à religião. De ano em ano um padre subia no rio ou baixava, fazendo o que eles chamavam de desobriga. Eles casavam, quem estava esperando se casar, batizavam as crianças e pregavam para a gente tinha muito medo. E cada um tinha a sua imagem de São Francisco, guardada em casa, de São Sebastião, que era venerado e adorado. Assim eu me criei. Mas a minha mãe falava muitas coisas que hoje eu entendo. Dentro daquela pouca sabedoria da humanidade, que nessa região o pessoal era muito pouco que sabia ler, mas a minha mãe sabia, tinha estudado, meu pai sabia ler, minha mãe sabia ler. Eu não me criei num canto de pessoas analfabetas, não. Todos eles sabiam ler. Me botaram na escola, eu aprendi a ler. Só que eles não tinham cultura, eles não tinham muita sabedoria, a sabedoria deles era apenas ler e escrever. Primário, eles tinham um primário. E isso fazia com que eles se desenvolvessem um pouco. Mas eles diziam muita coisa. Minha mãe dizia que nós nunca devíamos rogar praga em ninguém. Tem gente que diz jogar, mas a palavra certa é rogar. Ninguém não devia rogar praga, vamos falar num português que eles falavam, jogar praga, vamos falar assim. Porque ela era dividida, ela voltava para nós. Ninguém tinha Bíblia, ninguém consultava a palavra do Senhor. Ninguém sabia disso. Mas hoje eu entendo que é verdade. A minha mãe estava com muita verdade. Quando nós se dirigimos para alguém e defama ele ou deseja que ele morra, que ele se acabe, que as coisas dele se acabem, isso é um grande perigo, porque tudo que você desejar para os outros pode ser dividido com você, pode voltar para você. E aqui nós estamos diante de um camarada que disse assim: a misericórdia, Judas, versículo 2, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicada. Quer dizer, não é, vocês já têm isso aí, mas cada dia cresça mais em vocês. Misericórdia, paz, santificação, coisas boas ele desejou. Coisas boas. E aí, muitas vezes, a nossa boca é uma destruição. A pessoa abre para falar e não deseja coisa boa. Às vezes acontece uma coisa com um desafeto nosso. E a gente diz, eu acho bom, acabou, só quer ser o cara. Isso aí é um perigo. A Bíblia diz no livro de Provérbios: nunca se alegre quando seu inimigo cair. Nunca se alegre, está no livro de Provérbios.
Ore por o que faz mal a gente. Isso aí é uma coisa que é difícil do crente atender a Deus nessa área aí, mas tem que fazer. E quando ele diz que a misericórdia, isso é uma coisa que é necessária na vida de um cristão, ter misericórdia. Se compadecer da miséria dos outros. Misericórdia é isso. A misericórdia, a paz e a caridade hoje seja multiplicada. Por que ele pega essas três coisas e quer multiplicar na vida desse outro camarada? Isso era o Judas se dirigindo a um camarada. E dizendo isso, olha, a misericórdia, a paz e a caridade seria multiplicada na tua vida. Três coisas essenciais para um crente. Misericórdia, paz, que é necessário para a gente viver em paz. A Bíblia diz com todas as pessoas, com os da igreja, com os de fora. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é palavra de Deus, não é palavra de um pastor, isso não é palavra de um homem natural. Está lá em Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como é forte, olha como é duro esse negócio. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver Deus. Meus irmãos, o negócio é muito mais sério do que o que a gente pensa, né? Então eu desejo agora, Deus me mandou eu falar isso. Eu desejo para você que me ouve muita paz, muita caridade, muita misericórdia, muito amor, muita felicidade. Eu desejo que tudo que você pretende fazer dê certo. Que a sua família seja abençoada, que seus filhos sejam abençoados, que seus negócios sejam abençoados. De coração estou lhe desejando isso. E se a felicidade ainda não chegou, espere com paciência no Senhor, que o Deus que prometeu é fiel. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida e pela minha vida. Querido Deus, Pai Santo que está no céu, santificado em poder e honra. Nesse momento eu oro pelos seguidores desse grupo, pessoas que estão conectadas, outros que não estão conectados nesse celular, nesse grupo, mas eu oro por eles. Faço uma corrente de oração, que eu sei que eles também oram por mim, para que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre cada vida e cada pessoa tenha sucesso no seu trabalho hoje, nas coisas que pretende fazer. Ilumina cada coração, traz a paz, a caridade, o amor e resolve esses problemas que nós não conseguimos resolver, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.